Gálatas capítulo 5, versículos 1 até o 15. Paulo continua aqui na sua jornada de tentar alertar os irmãos ali da Turquia Central de que eles não precisam, além de receber a Jesus e aceitar o Evangelho, acolher a declaração do Evangelho de que eles são amados e aceitos por Deus, não precisam se transformar em ou acatar qualquer demanda de qualquer outra religião, inclusive do judaísmo. O judaísmo que estava nesse momento, muitos já tinham aceitado o Messias, mas ainda acreditavam que o verdadeiro cristianismo teria que ser um subproduto, uma vertente do judaísmo, que para você ser um cristão verdadeiro, você precisava crer no Messias de Israel, sim, mas também cumprir toda a lei mosaica e ser um judeu de cabo a rabo, inclusive passar, se você fosse menino, ou homem, pelo rito da circuncisão e se tornar um judeu verdadeiro. Muito bem, Paulo está preocupado com isso, porque ele quer dizer com toda clareza, como está dizendo aqui nessa carta aos Gálatas, que isso não funciona, que se você colocar outras demandas e disser, olha, se eu seguir a lei, então Deus vai me aceitar, se eu seguir esses ditames da minha religião, então Deus vai gostar de mim, se eu for melhor, se eu for bonzinho, se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, então eu vou ser aceito por Deus, eu estou entrando num caminho que não tem saída, um caminho que não vai me levar a lugar nenhum. O Evangelho não é você precisa aceitar Jesus, embora ele contenha essa parte. O Evangelho é Jesus te aceita, Deus te aceita em Jesus. Deus enviou o seu Filho para que você pudesse ser aceito por Ele. Essa é a declaração do Evangelho, por isso que ele é chamado de boa notícia. Por que notícia boa? Porque o Evangelho simplesmente declara o que Deus já fez. Ele não está pedindo um troco de você, ele não está pedindo, a única coisa que se espera de você é que você responda com fé. Diga, eu creio, eu aceito, eu creio na proposta de Deus de que Ele já me aceitou. E eu não preciso chegar a Deus melhorado, eu preciso chegar a Deus exatamente como eu estou. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Ele não veio salvar os que não precisam de salvação. Ele não veio buscar os que não estão perdidos. Ele não veio curar os que não precisam de médico. Ele veio para os doentes, para os feridos, para os perdidos. Todos nós somos doentes, feridos e perdidos. É para nós que ele veio, tá bom? Então vamos ver o que ele está falando aqui. Que ele está bravo, ele fica bravo aqui. Ele perde a paciência com esses que estão exigindo que os cristãos da Turquia se tornem também judeus para serem acolhidos por Deus. O Messias nos libertou para sermos livres de fato e nunca mais cairmos na rede da escravidão. Ou seja, o que Jesus fez é de uma vez por todas. Não é para eu de repente gostar, aceitar o Evangelho aqui hoje e amanhã estar de novo escravizado por uma série de regras, sejam elas quais forem. Eu, Paulo, vou falar com toda franqueza. Se a circuncisão resolvesse e acertasse o nosso relacionamento com Deus, o Messias se tornaria desnecessário. O ungido não nos valeria mais para nada. O ungido, o Messias significa ungido, a palavra Messias ou a palavra Cristo, são todas a mesma palavra, significa aquele que foi ungido por Deus com esse propósito. Não serviria mais para nada a morte de Jesus na cruz. Se nós conseguíssemos ser acolhidos por Deus, seguindo regras da religiosidade ou seguindo a lei judaica, então Jesus não precisaria vir e morrer. Para que isso? Que preço altíssimo é esse? Para que? Com qual propósito? Meu depoimento é este, aos que se deixam circuncidar. Sua dívida agora ficou maior, porque são obrigados a cumprir todas as exigências religiosas da lei. Então ele está dizendo assim, se você acolher essa mensagem dos judaizantes, você vai estar mais limitado ainda, você vai ficar ainda mais devedor, porque você vai não apenas andar com Jesus, mas você vai ter que cumprir, uma vez que você se submete a alguma exigência da lei, você tem que se submeter a todas elas, porque ou você cumpre a lei ou você não cumpre a lei. Meu depoimento é esse, se você deixar-se circuncidar, sua dívida ficou maior. O Messias perdeu o significado para você. Quem busca Deus por meio da lei, abre mão da graça.
Já falei sobre isso semana passada, mas repito. Ou é a graça ou é a lei. A graça é o favor de Deus, é o benefício de Deus, sem mérito nenhum meu. Já a lei é o meu mérito. É se eu faço, é a minha performance, é quanto eu faço, que nota eu tiro. Eu cheguei metade de 10, dos 10 possíveis eu cheguei até 5, eu tirei 4,5, eu fui aprovado, Deus me acolhe, Deus não me acolhe. O Messias perdeu o significado para nós quando nós entramos nesse jogo. Mas nós, por causa do Espírito Santo e por meio da fé, temos toda a expectativa na esperança de quem já foi aceito por Deus. Muito bem, o caminho da graça é tão diferente, né? O caminho da graça declara para você, você foi aceito por Deus. Deus te ama exatamente como você é. Deus te ama por conta do que você é. Deus te ama inclusive em cima e apesar dos teus pecados ou das tuas falhas ou das muitas áreas em que você ou eu, não posso falar de você, posso falar de mim, temos falhado para com Deus, seja por ações que não deveríamos ter feito, sejam por omissões, aquilo que deveríamos fazer e não fizemos. Eu penso que se a pessoa for honesta, todos nós vamos chegar a essa conclusão. Nós temos pecados de ação e temos pecado de omissão. Mas é por causa do Espírito que nós temos essa esperança de que já somos aceitos por Deus. Porque no Messias Jesus, nenhuma coisa nem outra resolvem. Nem ser circuncidado e nem não ser. A única coisa que conta é a fé, que na prática se manifesta em amor. Então a fé que a gente exerce não é apenas fé no sentido de é só acreditar. O resultado da fé, quando eu creio no Messias, a vida de amor começa a se estabelecer em mim, porque a confiança nele me traz essa adoção de filho, me traz o Espírito Santo que transforma a minha vida de dentro para fora, não de fora para dentro. A lei pode tentar transformar você de fora para dentro, ela é um constrangimento, ela é um aperto, ela coloca as regras, os limites, você está ali, olha, não vai para cá, não vai para lá, fica assim, não fica assado. A graça não, a graça libera você de dentro para fora, ela te dá um novo coração desejoso de seguir a Deus. Vocês vinham num pique tão bom, Paulo está falando para os Gálatas. Quem atravessou o caminho de vocês causando esse desvio da verdade? O que ele está chamando isso aqui é desvio da verdade. Ele já falou no começo, mas ele está repetindo aqui. Isso é um desvio da verdade, seja quem for, com certeza não foi aquele que os tem chamado. Vejam bem, um pouco de fermento faz crescer toda a massa do pão, não é isso? Por isso tenho certeza que vocês vão lidar com essa situação. E as pessoas que estão criando tantos problemas, sejam elas quem forem, vão ser confrontadas adequadamente. Paulo tem certeza de que eles têm já conhecimento e sabedoria da parte de Deus para lidar com isso. E com relação a mim, meus irmãos, vocês acham que eu ainda estaria sendo perseguido se eu pregasse a necessidade da circuncisão? Ou seja, a força desses judaizantes era tão intensa no caminho de Paulo que ele sofria constante perseguição. Aonde ele ia, ele pregava o Evangelho, pregava Jesus, as pessoas aceitavam e criam na boa notícia do Evangelho, que você é aceito por Deus, e em seguida chegavam esses outros, falando atrás, dizendo assim, não, você precisa também ser judeu. Porque este ensino anula totalmente a vergonhosa história da cruz. Honestamente, os que ensinam a circuncisão deveriam mesmo se castrar e parar de perturbar vocês. Aí ele perdeu as estribeiras, né? Ele perdeu a paciência com os judaizantes. Se você acha que precisa ser circuncisão, vai até o fim mesmo, já faz castramento de uma vez, porque vocês, irmãos, são chamados para serem livres, mas não para uma liberdade que abre as portas à sensualidade, e sim que se manifesta em amar e servir as outras pessoas. A lei, na sua totalidade, pode se cumprir em uma só palavra: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se ao invés disso vocês vivem criticando e ferindo uns aos outros, tomem cuidado para não acabar se destruindo. Então ele termina com esse alerta, dizendo assim, olha, a resposta da graça no nosso coração é o amor.
É isso que a graça causa, ela nos causa amar e servir as pessoas. E essa disputa religiosa, essa disputa teológica, por assim dizer, só sai ferindo, criticando um ao outro e acaba em destruição. Então é isso? Tá bom, boa semana para você, até a próxima, se Deus quiser.